Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um café. Hoje aqui com o Diego Souza. Ele é da organização aqui do Mais um Café e hoje ele vai falar para a gente um pouco sobre o Laplaciano, né? Essa apresentação de hoje vai ser a primeira parte de duas apresentações. A próxima vai ser com o professor Marcos Marrocos. E o Diego também, né? Ele é bacharel e mestre pela UFABC e atualmente está fazendo o doutorado. Então, Diego, por favor. Sim. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que está presente aqui. A ideia desse seminário claro, não é para especialistas em geometria, é para fazer uma divulgação do tema, mais até sobre variedades do que qualquer outra coisa, que é um tema que tem se tornado cada vez mais comum na cultura matemática, né? Mesmo que você não estude diretamente, mas sempre tem algum pezinho ali no contexto das variedades. E, na verdade, eu vou usar o Laplaciano aqui só como desculpa para falar de conceitos de geometria e de análise, né? E já que ele é um bom candidato aí a estudar tudo quanto é coisa diferente aí, como vocês vão ver ao longo dessas duas apresentações. Então, a gente vai começar falando do básico, né? Uma intuição sobre variedades você já tem, que basicamente ela começou lá com Riemann, né? No século XIX, metade do século XIX, e basicamente ele queria generalizar a noção de coordenadas de curvas e superfícies, né? A curva é basicamente um objeto que você tem um parâmetro, a superfície você tem dois, e aí ele estudou coordenadas generalizadas, né? M-dimensionais. E a ideia, claro, você colar vários sistemas de coordenadas até você cobrir todo o seu objeto. E claro, como você está fazendo uma colagem por abertos, eventualmente você vai ter abertos que se intersectam. E aí você quer que nessas intersecções você tenha nada mais do que uma mudança de coordenadas, né? E aí, como eu estou interessado em variedades diferenciáveis, no sentido ser infinito, suave, e tudo que eu vou apresentar aqui vai ser suave, vai ser infinito, a menos que eu mencione o contrário, né? Então, essa intuição vocês já estão bem familiarizados. Uma que vocês talvez não estejam tão familiarizados assim, mas que é importante, são as variedades com borno, que basicamente você permite abertos nesse HN, que é o semiplano superior. Você permite que a última coordenada do RN seja igual a zero, né? Ou seja, você tem abertinhos desse tipo aqui que podem tocar o eixo, né? E claro, o mapa por essas intersecções com o eixo, com o último eixo, vai te mapear o bordo da variedade. Aí você me pergunta, mas como é que eu defino diferenciabilidade num objeto desse tipo, né? Basicamente, o que você tem que fazer aqui é você considerar uma extensão, uma pequena extensão do aberto, e verificar se a função é suave nessa extensão. É assim que você define diferenciabilidade em coisas com bordo. Mas isso daí também é uma analogia bem imediata, assim. Quando você tem variedades, claro, você pode falar em espaços tangentes, né? No caso de curvas, você tem retas tangentes, no caso de superfície, você tem planos tangentes, e no caso do RN, você tem o próprio RN, né? E o interessante do RN é que ele é um caso muito particular em que o plano tangente ele não se move, digamos assim. O plano tangente, cada ponto do RN é o próprio RN. Já em outros objetos generalizados, como curvas e superfícies, obrigatoriamente o seu espaço tangente ele tem que se mover ao longo da curvatura da curva ou da superfície, como vocês estão vendo aqui. E o RN, ele mascara muito bem isso, né? Você acaba confundindo pontos com vetores tangentes. Inclusive, quando você fala em direções e vetores no RN, o que você tem é que o vetor constante igual a V, na verdade, ele se identifica como um campo constante igual a V em cada ponto, né? O V tangente em cada ponto, né? E no RN você acaba não percebendo esse tipo de coisa. Até para você falar em direções, basicamente você só precisa da base canônica. Então ele causa essa confusão entre pontos e vetores tangentes mesmo, né? Então, como é que você resolve esse problema de caracterizar uma direção numa curva ou superfície? Você tem que falar em campos vetoriais, né? Digamos que o campo é a analogia correta do vetor do Rn, só que no contexto mais geral, né? Então, para você falar em direção em uma superfície, você tem que falar em campos, né?
E o campo nada mais é do que você associar um ponto a um vetor tangente dele, né? E você quer que essa associação seja suave, né? Tudo que a gente quer aqui seja suave. E aí campos você denota por x, y, z maiúsculo aqui. E aí você pode falar em derivadas direcionais, né? Então você vai pegar um campo que define uma direção sobre a variedade, vai verificar o gráfico de uma função e vai ver como esse gráfico se deforma nessa direção, que aqui eu chamei de x, né? Então, basicamente, você tem algumas notações para derivada direcional, muito comuns. Essa daqui é a mais comum, talvez, que é xf, né? X de f é a derivada de x, a derivada de uma função f na direção de x. E você pode ler isso daqui da seguinte forma, né? É o x derivando a função f, né? Os vetores tangentes agem como derivações no espaço de funções, tá? E aí você, com essa estrutura de variedade, você pode falar também diferencial. O que é uma aplicação entre variedades que a gente tem interesse? É uma aplicação suave e cuja diferencial vai mapear vetores tangentes em vetores tangentes, né? Então é uma correspondência entre a parte linear da variedade, digamos assim. Um pouco mais geralmente, você pode falar na diferencial de formas, né? Então, as formas diferenciais, elas vão te dar uma K-forma, ela vai te dar um K-volume, né? A menos de um sinal. E a diferencial exterior dessa K-forma, ela vai te dar uma K mais uma forma, né? Ou seja, você tem uma correspondência entre K volumes e K mais um volumes, né? Dentro da sua variedade. Essa generalização, ela é muito boa para estudar algumas aplicações bem interessantes, como, por exemplo, fenômenos em física, como a lei de Gauss, ou então as equações de Maxwell na sua versão integral. Aqui, por exemplo, o que está dizendo essa lei? Ela está dizendo que a quantidade de carga armazenada num espacinho de volume, ela se associa à quantidade de carga que passa pela superfície, né? E aí tem um teorema famoso em variedades, que é o teorema de Stokes, que ele meio que unifica todos esses resultados. Ele basicamente diz que para você conhecer o quanto que passa dentro de uma superfície, dentro de uma variedade, você só precisa saber o quanto que passa no bordo dela, né, na casca dela. E aí o teorema de Stokes, ele generaliza, inclusive, o teorema fundamental do cálculo. Por quê? Quando você tem uma curvinha, a integral de linha, qual que é o bordo dela? São os dois extremos, né? E aí, basicamente, a casca dessa curva, então, são os dois extremos. Então, você tem o teorema fundamental do cálculo, que é o t de b menos t de a. O t é uma primitiva. Ela é igual à integral da derivada, né? E quando é dimensão 2, você tem o teorema de Green, né? E aí, dimensões mais gerais, é sempre o teorema de Stokes, né? Então, ele tem aplicações bem legais também. E aí, beleza. A gente consegue, então, falar nesses objetos que, basicamente, aqui a gente está falando de diferencial, né? É sempre a diferencial. Só que a definição de variedades ela é meio enganosa, porque a gente está assumindo que é uma variedade sem infinito, só que a gente tem problemas, por exemplo, para falar em derivadas de ordem 2, de ordem 3 em diante. E por que isso acontece? A definição de variedade é uma definição que é puramente topológica, né? Ela vem da topologia diferencial. Então, por exemplo, quando você pega essa curva em rosa e essa outra em rosa também, do ponto de vista topológico, elas são a mesma coisa. Só que elas estão em parametrizações diferentes. Quando eu pegar a segunda derivada da função que caracteriza esse gráfico, ela vai apontar para cima, enquanto aqui que ela vai apontar para baixo. Ou seja, dependendo da parametrização, você vai gerar duas teorias de ordem 2 diferentes. E isso é ruim, você quer que a gente tenha uma maneira de conversar, né? Você quer, por exemplo, descrever um fenômeno físico que não dependa do sistema de coordenada. E para isso, a gente precisa falar em derivadas de campos, né? Para poder dizer, ó, o objeto que eu tenho, ele é rígido, ele é com a concavidade para cima, ou então com a concavidade para baixo. Aí você precisa de uma estrutura que identifique as derivadas, que é o que a gente vai chamar mais tarde de conexão afim. Então, aqui, só para fazer um pequeno exercício, lembra que eu falei que o vetor no Rn é um troço fixo, né? Você não enxerga a variação com ponto. Mas quando a gente está em variedades, a direção é dada por campos. E os campos, eles variam suavemente com um ponto. Então, de certa forma, para você falar na segunda derivada de f, que seria algo assim, você tem que estudar as derivadas de f, né?
em todas as direções y e x. Só que aqui a gente tem um produto, né? A diferencial ela é basicamente uma matrizinha, né? O campo ele se identifica como um vetor coluna, e aqui esses dois objetos estão variando suavemente com ponto. Então aqui tem uma regra de produto. Então basicamente o que vai acontecer aqui é o seguinte: o dy, quando derivar o df, o que é a derivada do df que a gente conhece lá de análise? É o que a gente vai chamar de hessiano, né? Vai ser o hessiano de f. Claro, aqui está aplicado em dois vetores x e y. E a outra coisa que a gente vai ter, aqui, claro, a gente vai ter que... e a outra coisa que a gente vai ter aqui é quando a gente fixar o primeiro e derivar o segundo, né? Então, a gente vai ter o df da derivada de y na direção de x. Aqui eu já estou usando a anotação que a gente vai usar para conexão, né? Então, basicamente, ou a gente tem que definir um objeto desse tipo, né, um hessiano da vida, ou a gente tem que definir uma noção de derivadas de campo. E o que eu vou fazer é justamente isso, é definir o que vai ser esse cara, e a partir do momento que eu definir esse cara, eu passo essa parcela para o outro lado e eu tenho a definição do hessiano. Então, assim, antes minha definição de derivada de campo estava associada a um sistema de coordenada, né, a uma escolha de um sistema de coordenada, pelo menos localmente. Agora, o que eu vou fazer é trocar essa escolha do sistema de coordenada pela escolha de uma conexão. A conexão nada mais é do que uma aplicação que imita as propriedades da derivada, em especial a regra de Leibniz, né? Só que o que acontece? Tem conexões que privilegiam algumas direções em detrimento de outras. Tem conexões que não são boas. Por exemplo, nessa figura 1, eu posso tomar uma conexão que deforme o ângulo de vetores quando eu carregar eles ao longo de uma superfície. Isso não é bom. Eu quero mapear os vetores de maneira rígida na minha variedade. Aqui na figura 2 eu coloquei um giro bem forçado. Por quê? Porque a conexão ela também pode viciar esses giros, né? Pode ter uma coisa que seja viciada. E a gente não quer que tenha esses vícios, né? Esses privilégios de direções na nossa noção de derivada, né? E aí, digamos assim, que a figura 3 é a que mais se adequa, né? Não tem nenhum giro forçado e também não tem uma deformação dos ângulos entre os vetores, né? E aí o milagre, o que é surpreendente na geometria é que existe uma única conexão que ela satisfaz essa propriedade 3 aqui, que é que você torna a variedade de maneira rígida, né? Você pode carregar vetores de maneira rígida. Então, já que existe uma única conexão que faz sentido geométrico, aí sim, aí eu posso falar de derivadas de ordem 2 em diante, né? Que é justamente o que acontece aqui. A partir do momento que eu garanto que existe uma conexão que faça sentido geométrico, aí eu posso definir o que é a segunda derivada de uma função, que é o hessiano. E aí, claro, uma das interpretações do Laplaciano, uma das definições, é que ele é o traço do hessiano. Então, o Laplaciano, basicamente, ele está te dando uma média do comportamento da segunda derivada, né? O traço, claro, é uma média. E aí, no RN, vocês devem ter visto a cara do Laplaciano, que são as somas das derivadas de ordem 2. Esse menos aqui é uma convenção, depende do autor, tá? Em geral, esse menos é porque, assim, o Laplaciano ele tem autovalores. Se você colocar esse menos, os autovalores ficam positivos. Aí fica... convenciona-se que os autovalores sejam positivos. Então, é por isso que tem esse menos, mas não faz diferença alguma. Tá, e aí a gente vai começar a estudar um conceito que é a curvatura de uma superfície. Basicamente, para você calcular a curvatura de curvas planas, o que você tem? Você sempre pode supor que uma curva está parametrizada por comprimento de arco, que é essa condição aqui. E aí, quando você derivar essa expressão de novo em relação a t, aí você vai ter que duas vezes a aceleração da curva com a derivada vai ser igual a zero, né? Porque esse lado aqui é constante e vai dar zero. Ou seja, a aceleração de uma curva ela é ortogonal ao tangente, né? Então, como eu estou dentro de uma curva plana, eu tenho algo mais ou menos assim. Aqui tem o tangente, aqui tem a aceleração. A aceleração está na direção normal, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho dessa aceleração e vou chamar de curvatura. Vai ser a curvatura da curva. No caso de superfícies, eu vou fazer algo bem parecido. Eu vou considerar todas as curvas planas passando por um ponto, vou calcular as curvaturas dela,
Aí eu vou isolar a menor, que eu vou chamar de curvatura mínima, e a maior, que eu vou chamar de curvatura máxima. E Diego, aí, deixa eu fazer uma pergunta. Diego, deixa eu fazer uma perguntinha pode fazer. rapidinho. Na, na teoria da relatividade, você acaba usando essas coisas, né? De Usa. curvaturas. Usa, Usa, porque, né? porque a teoria da relatividade ela é uma geometria de variedades. É uma geometria Ah, que. Exatamente, é uma geometria de variedades, ela tem noção de curvatura, tá dentro dessa teoria. É exatamente o que eu estou descrevendo aqui, tá? nossa, Diego, obrigado. Você clareou algumas coisas da minha antiga EC. Não, imagina, fica tranquilo. Você, você, porque eu É acabei assim, estudando. pode falar. Eu acabei estudando um pouco de teoria da relatividade restrita, né? Só que algumas coisas eu não peguei direito, entendeu? E com esse seminário eu estou conseguindo encaixar. Por isso que eu pedi para eu abrir meu áudio para perguntar, entendeu? Sim, Porque sim, justamente nessa variedade que você está pegando, a deformação do espaço-tempo, né? exato. A diferença da relatividade é que assim, ela vai ter uma métrica bem especial que ela inverte o parâmetro temporal na hora de você Isso. medir distâncias, essas coisas, né? Não Uhum. é nem tão claro por causa dessa inversão como é que você mede distância, né? É por Na Lorentz que você relatividade. faz. É por Lorentz Isso. que você faz. A É. geometria lorentziana é uma adaptação da geometria riemanniana que a gente está apresentando aqui, né? Para É. justamente comportar essa inversão da coordenada temporal. Mas é exatamente Obrigado, isso. Imagina. obrigado, viu, Diego. Obrigadão. Imagina. E o interessante de quando você considera todas as curvaturas numa superfície é que tem um objeto algébrico que organiza bem ela, que é a segunda forma fundamental. A segunda forma fundamental nada mais é que uma matriz que organiza como autovalores essa curvatura mínima e essa curvatura máxima. E como ela é uma matriz em cada ponto, ela vai ter associada a ela um determinante e um traço. O determinante é o que a gente chama de curvatura gaussiana. E o traço é o que a gente chama de curvatura média. E aí o interessante é que o Gauss provou que essa grandeza aqui, a curvatura gaussiana, ela independe do mergulho isométrico, da forma com que eu coloco a variedade no espaço ambiente, né? Isso que é bem legal. Você consegue calcular a curvatura só passeando pela variedade, sem saber que você está em algum R3, algum Rn da vida, né? E aí, o que tem em comum sobre essas duas definições de curvatura, no caso de curvas e de superfícies, é que, no fundo, ela está associada a uma segunda derivada. Por quê? É a segunda derivada das curvas, né? É a aceleração das curvas que passam por esses objetos, né? E aí você já tem um indício que a teoria de curvaturas, ela se relaciona bem à teoria de ordem 2, ao cálculo de ordem 2. Aqui eu vou colocar uma interpretação do Laplaciano, que é talvez a que eu mais goste, que é assim, toda superfície, ela é localmente um gráfico. Basta você colocar alguns eixos, né? Isolar algum abertinho aqui em azul, claro, a altura dessa superfície vai ser o valor da função no gráfico, em relação a essa projeção mais escura aqui. Isso é bem legal, por quê? Porque quando você faz esse tipo de construção, esse gráfico, o essiano dele, a segunda derivada dele, vai te dar a segunda forma fundamental. E quem que é o traço da segunda forma fundamental? Nesse caso, como o traço é o essiano, vai ser o laplaciano. Então, o laplaciano nada mais é do que uma curvatura média. Isso que é interessante. Digamos que ele é a estrutura média que organiza todas as deformações curvas de uma superfície. E, claro, funções você pode usar para estudar qualquer coisa, né? Qualquer comportamento, fenômeno que você queira descrever. E aí, mais geralmente, quando você vai para objetos m-dimensionais, mais abstratos, como as variedades, o que você faz? Você vai pegar o espaço tangente, vai isolar um plano rosa dele e vai considerar todas as direções que passam por esse plano. Quando você considera todas essas direções, isso te dá condições iniciais de uma EDO de segunda ordem aqui, que tem solução pelo menos localmente, e isso vai te dar, quando você junta todas as curvas soluções dessas direções em rosa, vai te dar uma superfície. E aí o que você faz? Você calcula a curvatura dessa superfície, que é o que a gente vai chamar de curvatura seccional no sentido dos planos, né?
para cada plano que você dá, você tem uma curvatura seccional associada. Essa construção que eu fiz agora, ela é basicamente o que a gente chama de exponencial. A exponencial, ela é uma espécie de coordenadas, um sistema de coordenadas bem especial, que ela mapeia raios de tamanho R em geodésicas de tamanho R na variedade, localmente. Então, isso é muito bom, né? Porque você está tendo uma correspondência radial, raios em geodésicas e preservando o tamanho do objeto. Então, aqui você vai ter um disco e lá você vai ter uma bola geodésica, né? Do outro lado. Isso daqui é uma coisa. Agora eu vou entrar em uma parte um pouquinho mais técnica, mas também não é tão mais técnica assim. Eu falei que quando a gente tem uma variedade, a gente pode definir a diferencial exterior. Basicamente, a diferencial de exterior vai calcular derivadas de uma forma ômega. Mas a ômega é um troço meio abstrato, né? Você não sabe muito bem o que é. Você sabe bem o que é quando você aplica ela em K vetores, né? Porque ela te devolve uma função. E aí sim, quando você tem uma função, faz sentido você falar na derivada. Então a diferencial exterior, ela tem a ver com essas derivadas aqui, tá? A expressão local tem a ver com essas derivadas. E nota, aqui você tem um objeto que varia suavemente com ponto, aqui você tem outro, aqui você tem outro. Então você vai ter K mais uma regra de Leibniz aqui dentro. E quando você faz as contas, você vê que a composição da diferencial com ela mesma dá zero. E aí eu defini para vocês uma noção de derivada de campos. E aí eu posso definir formas vetoriais, cujos valores não são mais funções, mas são campos. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai ter o análogo do desenho aqui, e aí você pode se perguntar, será que o quadrado dessa noção de derivada vai dar zero também, igual acontecia aqui? E a resposta é que, em geral, não. Por quê? Porque quando você considera aplicações desse tipo, isso vai te devolver não mais funções, e sim campos, né? Tem a presença de um campo Z aqui. E com isso você ganha uma regra de Leibniz a mais por causa desse cara. Então, em geral, esse cara não vai dar zero. Ele só vai dar zero em um caso muito específico, que são subestruturas do Rn, que você vai ter, que não tem curvatura. E é um pouquinho disso que a gente vai explorar agora. Então, basicamente, quando você define esse objeto, eu estou definindo a segunda derivada desse objeto aqui, vai ser algo que depende de duas direções, né? E aí como depende de duas direções, eu vou usar essa notação aqui, vocês já vão ver por quê, RXYZ, seria, entre aspas, o X e o Y derivando o campo Z, nessa noção de derivada aqui que eu estou definindo. E aí, quando você coloca uma métrica na sua variedade, que é justamente para você ter o sentido geométrico da conexão, você tem esse isomorfismo, que pega vetores e fixa ele na primeira entrada aqui, né? E aí, nada mais que eu vou fazer agora é pegar essa expressão que eu obtive dessa segunda derivada e usar esse isomorfismo. Isso vai dar uma função desse tipo aqui, né? E aí, quando você associar, você vai ver que essa função toda aqui, essa função grandona aqui, ela depende de 4 parâmetros. Ela vai pegar um x, y, z, w e vai levar nessa segunda derivada na primeira entrada e no w na segunda, né? Isso Diego, seria essa parte de Lorentz que você estava falando agora? Não, ainda não, mas serve também. Serve também, tá. Isso daqui é o que a gente chama de tensor curvatura, esse cara aqui, tensor curvatura de Riemann. Também tem o tensor de His, né? Que é o tensor que vem da Riemanniana, o tensor de His. Se eu me recordo. Aqui eu só estou falando do tensor curvatura de Riemann, por enquanto. E aí, esse tensor curvatura de Riemann é esse cara daqui de cima que pega 4 vetores. É o que a gente chama de 4 tensor, né? Mais especificamente é um 0,4 tensor. Mas não precisa se preocupar com esse nome, não. O que importa são as propriedades de simetria desse tensor. Ele vai ser alternado nesse parzinho em rosa e vai ser alternado nesse parzinho em azul também. Ou seja, se eu trocar essas duas posições, muda o sinal. Aqui é a mesma coisa. E o mais interessante de tudo é que ele é simétrico em relação a esses pares. Se eu trocar um par com outro, vai continuar dando o mesmo valor. E claro, vocês devem recordar de álgebra linear que quando você tem uma estrutura bilinear simétrica, ela é totalmente caracterizada por sua forma quadrática.
E o interessante desse resultado é que a curvatura seccional que eu tinha definido aqui em cima, que ela se associa à curvatura gaussiana de superfícies, ela vai ser justamente essa forma quadrática. Ou seja, no fim, isso daqui, tudo que eu fiz, é só mais uma interpretação da curvatura como um objeto de ordem 2, tá? É só isso que eu fiz. E claro, esse tensor ele é muito grande. Aí eu posso estudar algumas estruturas menores dele. Se eu fixar duas entradas x e y, eu posso considerar a média de todas as curvaturas que consideram essas direções x e y, né? Isso daqui é o que eu vou chamar de tensor de Hit. Então ele vai ser uma média de curvaturas que fixam as direções x e y, né? Mas olha que interessante. Eu tinha dado uma interpretação para vocês. O Laplaciano, ele é uma curvatura média no contexto das superfícies. E o tensor de Hit, ele é uma curvatura média no contexto das variedades. Então, o Hit e o Laplaciano, eles têm a mesma natureza. Eles estão descrevendo mais ou menos o mesmo comportamento médio. Tá? Isso daqui a gente vai usar agora. Aqui eu vou falar um pouquinho, então, da equação do calor. Então, assim, como o Laplaciano é uma coisa que te dá uma média, um comportamento médio, você pode considerar a evolução temporal ao longo dessa média. E isso é decodificado por essa equação aqui. A derivada temporal de uma função u, ela vai ser menos o Laplaciano de u. O que essa equação está querendo dizer? Ela está querendo dizer o seguinte, que quando você pega uma distribuição inicial de temperatura, por exemplo, esquenta uma barra de metal, quando você considerar a evolução ao longo da média, ela vai uniformizar. Ou seja, vai ficar uma temperatura homogênea no final do processo. Que é isso que o fenômeno do calor descreve, né? Mas esse fenômeno do calor ele é interessante, porque ele não descreve só o calor, ele descreve qualquer comportamento difusivo, qualquer espalhamento médio sobre alguma superfície, sobre o objeto de interesse. Por exemplo, ele serve para você fazer mapas de calor de fenômenos geográficos. Esse daqui, inclusive, é da própria temperatura do planeta. Isso daqui é um mapa de calor que considera basicamente os lugares que um jogador mais atuou, né? Sendo os vermelhos a área que ele mais pisou no campo, né? Depois de uma partida. E você tem uma série de fenômenos, né? Você tem fenômenos geográficos dos mais diversos tipos, fenômenos sociais, enfim. Tudo isso você pode monitorar usando essa ideia de calor, né? Agora, anota o seguinte, eu vou fazer uma observação que vai ser... Ô, Diego, desculpa interromper. Pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você associou o Laplaciano ao tensor curvatura de Riemann? Não, de Hit. De Hit, perdão. Isso. E aí você estava falando a questão de você fazer um mapa de calor. Inicialmente você começou com uma coisa linear, e aqui você já estava falando uma questão esférica, que é a questão como um exemplo aí da Terra, né? Certo. Essa interpretação vem através daí, ou você consegue interpretar através daí? Porque agora a gente já está falando uma questão esférica, assim, já é um tridimensional e numa superfície. Essas questões têm a ver uma coisa com outra, ou eu estou pensando uma bobagem? Tem tudo a ver. Assim, é o que eu falei. O Laplaciano, primeiro, tem que deixar claro, o Laplaciano é definido em qualquer variedade, tá? Em qualquer variedade. Só que, assim, como a noção de curvatura numa variedade riemanniana é um negócio bem mais complicado, a noção de média dessa curvatura já é um objeto um pouquinho mais complicado que o Laplaciano, que é o tensor de Hit. Mas é o que eu falei, os dois têm a mesma natureza, tá? Respondido, mais ou menos? Não, claro. Tá, então beleza. Então você pode usar essa equação do calor para uniformizar uma temperatura ou qualquer comportamento difusivo, né? Que é mais ou menos o que está nessa luzinha aqui. E isso é interessante porque te ajuda a raciocinar problemas bem complicados, como a conjectura de Poincaré, por exemplo. O que diz a conjectura de Poincaré? Quando você tem uma variedade compacta e sem bordo, simplesmente conexa é o que está nessa figura aqui. Sempre que você enlaçar sua variedade com uma curva, ela pode ser deformada continuamente até um ponto, né? Ela não tem buracos.
Então, sempre que você tiver essas condições, você vai ter que sua variedade ela vai ser homeomorfa à esfera S3. Esse problema ele tem análogos em outras dimensões. No caso de dimensão 1 e 2, ele digamos, não é trivial, mas ele é fácil de fazer porque todo mundo sabe fazer todas as contas em dimensão 1 e 2, né? Esse da dimensão 2 é o teorema de classificação de superfícies. Dimensão maior ou igual que 5 foi provado pelo Ismail nos anos 60. Dimensão igual a 4 depois foi provada pelo Friedman nos anos 80. Esses dois são americanos, tá? E aí a conjectura de Poincaré ficou aberta para o caso de dimensão igual a 3. Em 1982, um também americano chamado Thurston, ele fez uma releitura da conjectura de Poincaré. Não foi só isso, foi bem mais do que isso, mas ele fez uma releitura da conjectura de Poincaré que associa uma relação mais íntima entre a geometria e a topologia. Então, basicamente, esse problema aqui da conjectura de geometrização de Thurston surgiu nessa época. E o interessante é que o Peterman ele resolveu a versão da conjectura de Thurston, que já foi formulada com o Peterman em vida, né? O Peterman é dos anos 60. E aí ele resolveu basicamente um problema um pouquinho mais geral no começo dos anos 2000, né? Não foi só a conjectura de Poincaré que ele resolveu. E a ideia é a gente se apropriar daquela uniformização da equação do calor. As esferas, elas têm uma propriedade que a curvatura dela ela é constante positiva, no caso das esferas, né? Então, o que o Hamilton foi um dos personagens que trabalhou nesse problema ao longo dos anos 90, ele percebeu que se eu adicionar uma hipótese de que a curvatura de Hit ela é maior que zero, ou seja, que a variedade ela já está mais ou menos arrumada como uma esfera, ele percebeu que você consegue arrumar a sua variedade através de uma equação do calor, que é, entre aspas, uma equação do calor, que é o fluxo de Hit, que é essa equação aqui. Você considera a evolução da métrica, não mais de uma distribuição de calor, ao longo da média de curvaturas dela, que é o tensor de Hit. Isso é interessante. Só que o Hamilton ele percebeu que tem alguns problemas. Você precisa de uma pequena correção. Por quê? Pode acontecer o seguinte, pode acontecer de sua variedade sumir, digamos, imagine que o gráfico debaixo dessa, a área debaixo desse gráfico, ele meça também o volume da sua variedade. O que pode acontecer é da sua variedade sumir antes mesmo dela se arrumar como uma esfera, né? E aí o Hamilton introduziu uma pequena correção aqui para poder conservar o volume da variedade, e viu, de fato, quando a variedade já tem um Hit maior que zero, ou seja, quando ela já é mais ou menos uma esfera, você consegue arrumar ela até tornar uma esfera, né? Você consegue uniformizar ela, né? Como foi o caso da equação do calor. Seria deformar a esfera? Essa uniformização que você está falando? Isso. Não é deformar a esfera. Você deforma a variedade original até que ela vire uma esfera, que é o que você quer provar é que no final ela é uma esfera, né? Que é a conjectura de Poincaré. Ah, beleza. Beleza, obrigado. Imagina. E aí, o que o Hamilton percebeu é que tem esse pequeno problema que pode acontecer do volume dela desaparecer antes de você arrumar, mas pelo menos para um caso ele conseguiu provar que não. E também pode acontecer o seguinte, como é uma equação mais complicada, pode acontecer de você já ter uma parte mais ou menos arrumada da sua variedade, uma outra parte mais ou menos arrumada, e aí essas duas partes elas vão se ajeitar e estrangular um pedacinho da sua variedade, que é o que está acontecendo aqui. Aparentemente, o lado esquerdo está arrumando, está virando uma esfera, você ainda não sabe. Aparentemente, o lado direito também está se arrumando para virar uma esfera, só que o que acontece é que você está criando uma singularidade aqui no meio, e isso é problemático. E aí, quem lidou com esse tipo de problema foi o Peterman, né? O Peterman já depois ao longo do final dos anos 90, né? E aí, a ideia dele foi fazer o seguinte, olha, já que a gente está desenvolvendo um probleminha de singularidade aqui, antes da singularidade deformar, rasgar a variedade, vamos cortar ela e isolar esse tubinho que que eles chamam de epsilon neck, né? Então, a gente vai cortar e vai voltar, reiniciar o fluxo de Hit. E vai ver o que acontece. Ora, como sua variedade já estava mais ou menos arrumada, o fluxo de Hit
vai arrumar cada um desses pedaços, porque não tem mais essa região de estrangulamento, né? E no final, você cola de novo. Se você conseguir garantir que você consegue arrumar esses epsilon neck depois do que ele chamou de fluxo de HIT com cirurgia, se você conseguir arrumar depois dessa cirurgia, para voltar, você consegue voltar fácil pelo processo de soma conexa, né? A soma conexa é um procedimento bem padrão em topologia. Basicamente, quando você tem duas esferas e considera a soma conexa entre elas, você tem uma esfera de novo, né? Então é bem tranquilo. Imagina assim, você tem 2 ovos de Páscoa iguais, aí você come uma metade de um, come a metade da outra. Aí depois você junta as duas metades que sobraram, dá um ovo de Páscoa exatamente igual, que é o que acontece com a esfera aqui, né? Então, o Perelman, ele conseguiu lidar com esse tipo de singularidade, conseguiu provar que o fluxo de HIT vai arrumar cada um dos pedacinhos depois da cirurgia, e no final o que você vai ter é uma esfera. Isso é o argumento intuitivo, né? Falando porque é uma demonstração altamente não elementar, assim, é uma teoria bem complicada e que a demonstração dele resultou em técnicas que os matemáticos usam até hoje, né? Mas, a grosso modo, a ideia é essa, você poder uniformizar com a equação do calor, seu objeto, e lidar isoladamente com eventuais singularidades que possam aparecer, né? Isso é uma coisa. Agora eu vou virar um pouquinho a chave, porque tem uma teoria também muito legal que se chama a teoria de distribuições. Basicamente, o meu objetivo aqui vai ser trocar EDPs envolvendo o Laplaciano, por equações integrais. E o que eu vou fazer? Eu vou inspirar um dos primeiros teoremas que qualquer matemático vê, qualquer pessoa da área de exatas, que é o teorema de integração por partes. Então, eu vou fazer uma correspondência injetiva, que é basicamente trocar uma função f por um operador integral associado a f, que é esse daqui. Que eu vou pegar uma função de suporte compacto, né, que se anula no bordo, e vou associar ela à integral que fixa f, né, num desses fatores. Então, basicamente, eu estou trocando f por uma operação integral, né? E aí, pelo teorema de integração por partes, você sabe que a derivada do primeiro ela vai se escrever como uma parte do bordo e uma parte que passa a derivada para o outro lado, né? Isso daqui nada mais é do que o teorema de integração por partes. Como eu estou assumindo que a v se anula no bordo, então esse termo aqui vai morrer. Eu vou ficar só com esse cara aqui, do lado direito. E aí, convenientemente, eu vou chamar essa operação integral que sobrou do lado direito de derivada da distribuição f. Convenientemente, porque basicamente é isso que eu estou fazendo. Eu estou aplicando uma derivada, né? Uma derivada aqui, e estou vendo como é que é o resultado da operação integral mediante essa derivada. Então, dá isso daqui, né? Então, nada mais, numa maneira elegante de reescrever o teorema de integração por partes, a gente tem isso aqui. A derivada da distribuição associada a f é igual à distribuição associada à derivada, né? Então, é uma coisa bem compatível, assim, por enquanto. Só que nota o seguinte, esse lado da equação, esse d do lambda de f, ele não depende das derivadas de f, né? Ele só depende das derivadas de v. Então, eu posso usar isso para definir derivadas de distribuições de funções que não precisam ter derivadas. Isso que é o mais legal. Você só precisa que a função seja, por exemplo, ela esteja em LP. É justamente o que eu vou fazer aqui. E aí, quando existir Diego, é uma dúvida minha meio besta. O LP é espaço das funções contínuas? Não, o LP é o espaço das funções P integráveis, que são, eles têm a integral finita, né? A integral elevada a P. Ah, beleza. Tá? E aí o que acontece? Quando eu tiver uma função F1 em LP que represente essa derivada do LP, eu vou dizer que ela tem uma derivada. E essa derivada vai ser chamada de derivada fraca de L em LP, né? Que é justamente a igualdade que tem aqui, só que agora para funções em LP. Isso que é o raciocínio mais legal dessa parte, que só usando o teorema de integrações por partes que você aprendeu, você consegue definir derivadas de funções que identificam o LP, né? Derivadas em LP. Isso que é o mais legal.
E eu vou chamar de W1LP justamente o espaço dessas funções que tem a primeira derivada em LP. Mas geralmente você vai ter, sei lá, os WKLP, né? Que são as funções que admitem K derivadas, né? O análogo das funções CK. Só que agora a gente está no contexto do LP. Aqui, só para simplificar a coisa, eu vou assumir que o P é igual a 2. Por quê? Porque quando eu tomar o P igual a 2, esse cara aqui vai ser um espaço de Hilbert. Ele vai ter um produto interno, né? E esse produto interno vai ajudar bem a gente. Então, no fim das contas, a gente pode usar também o teorema de integração por partes para poder ver como é que o Laplaciano se comporta, né? Então, o Laplaciano ele tem duas ordens de derivadas, eu quero passar uma dessas ordens para o lado do V, né? Que é justamente o que eu fiz lá no teorema de integrações por partes. Então, vai ter um termo de bordo, né? Como eu estou assumindo que o V tem suporte compacto, né? No interior da variedade, esse cara vai sumir. E vai ter também um termo que passa as derivadas daqui para as derivadas daqui. Eu só estou passando uma ordem das derivadas. E aí o que vai ficar vai ser o gradiente. Vai ficar o gradiente de F e gradiente de V. O que faz sentido, né? Porque eu estou pegando as derivadas de segunda ordem e estou isolando elas e mandando para as derivadas de V, que é decodificada pelo gradiente, né? Isso vai ser útil para a gente estudar, por exemplo, o problema de Dirichlet, que é o problema que você tem, dadas as funções regulares, F0 e B0, no bordo, no caso, você considera a equação menos o Laplaciano igual a F0. Então, você quer achar uma solução pelo menos C2, né? Que é o problema clássico. Para quem já estudou um pouquinho de EDP, já deve ter visto que essas funções... Esse tipo de problema, ele é resolvido no retângulo, no círculo, no triângulo equilátero, com uma técnica chamada separação de variáveis. Então, você supõe que a solução ela é da forma... Ela é um produto, né? Ela é um 1 vezes o 2. Opa! Vezes o 2. Aqui no caso de dimensão 2, tá? E aí você supõe que esse 1 só depende da coordenada x, esse 2 só depende da coordenada y, e no fim, o que você vai cair são duas EDOs, né? E aí, teoria de EDOs você sabe resolver. Então, perceba que mesmo nesses casos particulares, você tem que recorrer a técnicas muito particulares. E a gente vai ver que a gente consegue garantir existência e unicidade para qualquer equação desse tipo, né? Não precisa ter esses domínios aqui. Então o que acontece? Aquele objetivo que eu coloquei lá no começo. Eu quero estudar distribuições para trocar EDPs por versões integrais delas. E aí eu vou chamar de formulação fraca. Então lembra, o Laplaciano na formulação fraca, ele vai virar, entre aspas, o gradiente aqui, né? E aí na formulação fraca a gente vai ter essa equação. O que era menos o Laplaciano virou o gradiente, igual a distribuição associada a F0, né? Isso daqui é o distribuição associada a F0 aplicada em V, né? Só que tem um problema. Quando eu passo para a versão integral das equações, o bordo tem medida nula, né? E aí você precisa que a condição de bordo ela passe para o L2 do bordo, né? E aí existe uma função chamada função traço. Esse traço aqui não é no sentido de álgebra linear, ele é no sentido de contorno, né? Contorno da figura, né? O bordo mesmo. E que consegue garantir que você pode passar das funções de L2 de M para as funções L2 do bordo. Aí sim, aí faz sentido porque não tem mais essa de o bordo ter medida nula aqui no L2 do bordo, né? Então tá legal. Então, basicamente, eu quero uma função útil que mapeie aquela condição inicial B0. O legal dessa função traço é que ela é linear. E olha que legal, eu troquei o Laplaciano pelo gradiente, eu troquei a condição de bordo por uma condição linear, que é através dessa função de contorno, né? E aí, meu problema passou a ficar só com objetos lineares aqui, né? A menos desse produto interno. Mas isso é muito interessante, pelo seguinte, a gente tem um subespaço daquele espaço de derivadas em L2, o espaço que tem as primeiras derivadas, né? Que eu estou interessado nas primeiras derivadas de U aqui, né? Por isso que tem esse espaço aqui. O interessante é que ele tem um subespaço que justamente mapeia as funções com condição de bordo nulo. E como essa função traço é linear, para você considerar funções que tem o bordo igual a B0, por exemplo, você só precisa fazer uma mudança de variável. Você só precisa trocar o U
por U mais o til, que o til é aquela função que mapeia o bordo B0, né? A função de bordo B0. Então, basicamente, eu só vou fazer essa mudança de variáveis. Eu vou trocar o U por U mais o til, e eu vou ficar com essa integral aqui, né? É só ver aqui. A integral original era dessa forma, eu troquei o U por U mais o til, passei o til para o outro lado, e ficou essa equação. Então, basicamente, tudo que a gente fez foi o seguinte, a gente se inspirou no teorema de integração por partes para reescrever uma EDP na sua forma integral. Só isso que a gente fez. E olha que interessante, para você garantir a existência e unicidade dessa solução. Esse cara do lado esquerdo aqui, ele é um produto interno. Ele é um produto interno em HN. No W, no W1L2. W1L2 de 0 aqui. Ele é um produto interno nesse espaço aqui. Bem parecido com aquele produto interno L2 que a gente conhece, né? E o que está desse outro lado aqui, do lado direito, ele é um funcional linear L em V. Então, a minha equação, no fundo, ela se resumiu a isso daqui, um produto interno igual a um funcional. Qual o teorema que garante existência e unicidade? É justamente o teorema de representação de Riesz. Olha que interessante, só de eu colocar uma ótica no problema, reescrever a noção de derivada desse problema, eu consegui garantir a existência e unicidade dele. Por quê? Tudo recaiu num produto interno e num funcional linear. E isso daí é um raciocínio muito legal, assim, muito interessante. Só que, aparentemente, a sua solução U, ela está no W... Claro, ela está no W1L2, que é o espaço das derivadas fracas de L2. Só que esse cara está contido no L2, obviamente, você não tem como garantir a priori que essa função seja regular, seja aquela função C2 que a gente estava buscando no comecinho aqui, né? A gente estava buscando uma função em C2, mas conseguiu uma função em L2. Só que aí tem uma teoria chamada teoria da regularidade que garante para a gente que a gente consegue, dadas as condições iniciais regulares, se você tem condição inicial regular, você tem todas as derivadas fracas, né? Então, basicamente, você vai garantir, por exemplo, que a U está no W1L2, depois você vai conseguir garantir que ela está no W2L2, e assim por diante. No final, ela vai estar na intersecção de todos esses caras aqui, né? E aí tem alguns teoremas de regularidade que garantem para você que quando você está, né, dentro dessas condições, por exemplo, um dos teoremas é o lema de Sobolev. Quando você está nessas condições, você consegue garantir que a sua função no L2 ela tem um representante C2. E aí esse representante C2, obviamente, vai ser aquele que vai resolver o seu problema justamente pela existência e unicidade da sua solução. E isso é bem legal, assim. Só de você mudar a ótica, você consegue resolver um problema aparentemente complicado, que você só sabia fazer em casos bem particulares. E aí, eu já estou finalizando aqui, só para mencionar, tem um pesquisador que foi doutorando aí do IME-USP, que é o Colombo, que ele estudou uma série de distribuições, né, distribuições de Colombo, que basicamente ele considera equações mais complicadas, equações que não são nem lineares, né, EDPs não lineares. Isso é recente, a gente está falando de, sei lá... Diego, 2017 para cá, só um minutinho. As EDPs claro. Não lineares é um negócio de 2017 para cá, e ele conseguiu resolver essas equações, EDPs complicadas, nessa versão integral das distribuições de Colombo. Só que qual que é o problema? Isso está em atividade hoje. O problema é que não existe, por enquanto, nenhuma teoria de regularidade. Então, algo que está altamente em aberto, hoje em dia mesmo. Pode falar. Diego, tem um pesquisador que acabou falecendo, que estudava isso, é o Aragona. Mas tem um orientando dele, que já é um senhor, que é aposentado, chamado João Toledo, que estudou justamente essa parte de Colombo, né? A parte que o Aragona era especialista. Ele foi professor de vida solteira, eu acho que 20 e poucos anos, se aposentou. Ele é vivo ainda,
né? Tanto é que quando o Aragona publicou o livro sobre funções de Colombo, essa parte toda, ele estava no dia do lançamento. Então, é o livrinho, tanto é que esse livrinho é da editora da Física, da USP. Tá, entendi. É bem interessante ver esse livro. Eu não estudei o livro, eu estou falando porque eu sei que o João Toledo estudava isso, entendeu? Sim. Com Aragona. Se vocês tiverem oportunidade de conversar com professores do IMEN que mexem com essa parte, certamente boa parte deles já sabe um pouco sobre o que está acontecendo aqui nas distribuições de Colombo. Só falta esse passo, né? Você garantir que você pode passar, por exemplo, do L2, do LP para funções regulares, funções C2, né? Por exemplo. Mas tudo bem. Isso daqui é basicamente o que eu tinha para falar. Eu vou comentar só mais uma generalização para quem já viu um pouquinho de topologia algébrica, né? Quando a gente tem uma variedade, a gente pode associar as formas, né? 0 formas, 1 formas, e a gente consegue gerar uma cadeia desse tipo, tal que o d ao quadrado é igual a 0. Isso é o que permite a gente fazer cohomologia, né? No caso aqui é a cohomologia de de Rham. Então, os grupos de de Rham são basicamente quocientes de formas fechadas, formas tal que o d ômega é igual a 0, são as formas fechadas, né? Por formas exatas, que são formas ômega, tal que ômega é igual a uma d eta, né? E aí você pode montar quocientes desse tipo e estudar cohomologia. O que a cohomologia faz aqui? Ela está identificando buracos na sua variedade, né? E aí, quando você está numa variedade riemanniana ou semi-riemanniana, você pode dualizar esse operador D e inverter a ordem desse diagrama. A gente obtém um operador delta que faz a mesma coisa. Então, do ponto de vista algébrico, estudar a cohomologia desse diagrama e estudar a cohomologia desse diagrama é a mesma coisa. Eles têm exatamente as mesmas propriedades. Num você está lendo da esquerda para a direita e no outro você está lendo da direita para a esquerda. Tá? E aí você tem um operador que generaliza o Laplaciano, que é o operador de Rod-Laplace, que basicamente é uma média quadrática entre esses dois operadores, né? E o interessante dele é que o núcleo dele é justamente a intersecção dos núcleos desses operadores, que é o que a gente chama de formas harmônicas. E aí, no fim das contas, o que você tem é um cabo de guerra aqui. Você tem as K-formas, o delta puxa elas para um lado e o Dzinho puxa para outro. Só que assim, como eu falei para vocês, esses dois diagramas, eles estão medindo exatamente os mesmos buracos da variedade. Então não tem por que eles terem privilégio em relação um ao outro. Então justamente as funções, as formas que medem esses buracos, são aquelas que deixam o cabo de guerra aqui parado, que seria justamente o núcleo, né? Então tem um famoso teorema de decomposição de Rod que diz justamente isso, que os grupos de cohomologia de de Rham são justamente as formas que ficam paradas aqui nesse cabo de guerra, né? As formas harmônicas. E aí, quem já estudou um pouquinho de categorias, sabe que para você definir um diagrama desse tipo, você só precisa de uma categoria abeliana, por exemplo, com algumas condições e tal. E para você dualizar esse diagrama, para você inverter ele da esquerda para a direita e virar da direita para a esquerda, você só precisa, por exemplo, de Hom-Funters. Né? Então, esse operador de Rod-Laplace, a construção dele, ela está naturalmente muito colada nos fundamentos da matemática. E aí você tem teorias de Rod bem mais gerais. Inclusive tem um problema que relaciona isso, um dos problemas do milênio, que é a conjectura de Rod. Mas isso daí eu não entendo basicamente nada. Mas é só uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês, né? Para quem já viu um pouquinho disso. E basicamente é isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Diego. Muito bom. Acho que ficou muito claro, muito visual também. Você conseguiu usar muitas animações que ajudaram bastante na apresentação dos conceitos, né? Então, muito bom mesmo. Parabéns. Assim, tipo, Obrigado. acho que ficou uma boa apresentação. Então, agora abrimos para perguntas, né? Comentários. O Denis levantou a mão, então, Denis, por favor. Primeiramente, parabéns aí, Diego. Eu cheguei um pouco depois, a net acabou de ser instalada. Não, tranquilo. Quando você fala lá da equação do fluxo de Hit, ele está relacionando com a equação do calor, né?
Isso ele tem tem, a mesma natureza, isso. isso tem alguma coisa a ver com aquelas superfícies isotérmicas? Cara, eu vou falar para você que eu não conheço esse tema. Eu já vi falar de coordenadas isotermas, né, de superfície. Eu não sei se é a mesma coisa. Ele pega... Enfim, ele é um tipo de superfície lá que satisfaz algumas coisas da primeira e segunda forma, se eu não me engano. Mas Pode ser que seja. Eu não sei se o Marco sabe responder sobre. Só complementando, né? A apresentação de sexta tem continuação sobre essas ideias, né? Mas eu não sei se o Marco sabe um pouquinho disso. Eu não sei muito, não. Enfim. eu vi isso no curso de GD com o Márcio. E aí você falou do fluxo de Hit, equação do calor. Então foi, pô, talvez tenha um pezinho aí. Porque assim, se for as equações, as coordenadas isotermas, basicamente elas são coordenadas que elas deixam a sua superfície, a primeira forma fundamental diagonalizável nessa forma aqui, né? Matriz de identidade, né? Isso você não consegue garantir que você consegue fazer para todos os pontos, né? Mas em algumas superfícies que admitem essas coordenadas isotermas, você consegue fazer isso. Isso é o que eu sei, tá? Eu acho que é algo assim. Valeu. Imagino. Perfeito. Bom, vários comentários aqui no chat, parabenizando também a apresentação, né? Obrigado, gente. Obrigado. E na fila, o Sacha também tem alguma coisa para falar? Diego, naquela parte de curvatura que você apresentou, a primeira coisa que eu falei lá em Simão, você tem algum texto bacana, introdutório, para eu dar uma olhada? Olha, nesse sentido de divulgação, não introdutório, mas que eu consiga ler. Você está mais interessado na parte de superfícies ou na de variedades? Na de superfícies. Na de superfície, a referência que eu tenho, basicamente única, ainda é o livro do Manfredo, o de geometria diferencial. De variedades, qual seria? Eu sei também, eu vou fazer a divulgação de um curso que eu gostei muito de geometria diferencial, que tem no canal do IMPA, que é o curso do Luiz Fiorotti, de geometria diferencial. Eu acho que o curso dele é muito bom justamente porque ele discute essas construções geométricas de uma maneira informal, que aí ajuda você a ter uma visão da coisa. Legal. É isso que eu estava querendo mesmo, uma coisa um pouco mais informal. Obrigado, Diego. Imagino. Certo, mais alguma pergunta, algum comentário? Pergunta não, mas comentário. Cara, eu fiquei espantado com a diversidade. Parabéns aí, parabéns, Diego, pela apresentação, foi formidável. Assim, as ilustrações, achei muito bacana. Me surpreendi. Obrigado, eu que agradeço. Não, de verdade, falo do fundo do coração. Me surpreendi com a gama de aplicações. Assim, acho que pula de uma área para outra de uma maneira bela, assim. Bem legal mesmo, gostei muito. Obrigado. Obrigado. E é aquilo que eu falei no começo, né? A gente usa o Laplaciano só como desculpa para estudar um monte de coisa aí, né? Certo, bom. Mais alguém quer comentar algo, fazer alguma observação, alguma pergunta? Bom, nesse caso, então, eu vou encerrar a gravação aqui agora, nós podemos continuar mais um pouco, se alguém tiver interesse de comentar algo fora da gravação. E lembrando, mais uma vez, vai ter uma segunda parte dessa apresentação na sexta-feira, com o professor Marcos Marrocos, né, onde vai dar continuidade ao tema. Então, obrigado. Obrigado, gente.